Olá, sejam bem-vindos. Essa é a quarta aula, provavelmente a última aula. Nela nós vamos estar tratando sobre um dispositivo chamado Smart Charging System. Antes de falar sobre ele, vamos colocar um possível problema que pode ocorrer. Vamos uma situação utópica onde todo mundo resolva trocar para veículos elétricos. Você fez um contrato de demanda com a concessionária, lembrando que contrato de demanda é o que você disse que teoricamente iria consumir e ela disponibilizou essa energia para você consumir durante o dia, enfim, disponibilizou isso para você. Isso chama-se demanda contratada. Ok. Então você aumentou a sua carga mais uma vez e outra vez. O que ocorre? A ultrapassagem da demanda. Sim, mas isso já é evidente. O problema é que o valor que você pagou até esse é um valor. Acima disso, não é uma relação linear. Passou um pouquinho, eu pago um pouquinho. Não, você vai pagar muito mais que isso, porque o preço da energia sobe, existem várias outras tarifas que incidem sobre isso, em que faz com que a energia seja muito cara mesmo. Por isso que grandes empresas ou qualquer outra empresa do grupo A sempre tem esse receio de ultrapassagem de demanda. Inclusive, algumas empresas até trabalham com controlador de carga. O controlador de carga ele fica avaliando em tempo real, em determinado momento, quando ele percebe que vai ultrapassar a demanda pela inclinação da carga, que vocês vão perceber isso lá em eficiência energética, ele retira algumas cargas ditas não prioritárias, ok? E você que escolhe se é um sistema de ar-condicionado, se é um outro sistema, você que faz isso, certo? Mas vamos pensar na seguinte questão. Você ultrapassou a demanda e você paga. Não tem problema, o dinheiro resolve, né? Então você pagou. Mas acontece que um outro condomínio fez a mesma coisa e o outro condomínio fez a mesma coisa. Se isso for aumentando de forma exponencial, o sistema de proteção da concessionária começa a estar atuando. Aí nós estamos falando do sistema agora da disciplina de proteção, ok? Até aqui era matéria de eficiência e talvez projetos 2 que você vê sob demanda. Agora quem começa a entrar é matéria de proteção, começa a cascatear, começa a atuar o sistema de proteção. Se todos começarem a ultrapassar a demanda ao mesmo tempo e a concessionária ou o sistema de proteção não tiver com suas respectivas proteções corretas, ajustadas, ou você teve esse aumento que você não informou a ele, o sistema de proteção vai atuar. Ótimo. O próximo passo, então, seria, vamos trocar todo o sistema de proteção, né? Vamos colocar a rede mais forte, vamos trocar cabeamento, trocar tudo, certo. Mas agora, lembrando, tá, gente, que esse intuito, essa aula, ela é voltada para os alunos de períodos iniciais, de primeiro, quarto, quinto período, certo? Nós sabemos que isso vai um pouco mais à frente disso. Mas por isso que eu estou exemplificando e vou usar até alguns conceitos aqui para servir como analogia, tá bom? Tá. Ok, até aqui a matéria de proteção. Agora nós temos uma outra, que ocorre o seguinte. Nós temos a demanda, temos o sistema de proteção, trocou o sistema de proteção e trocou os condutores, agora resolveu. Não, não resolveu. Porque nós temos os geradores lá nas hidrelétricas. Eu vou usar um exemplo aqui, que vamos supor que um gerador e a carga, imagine um ângulo de 10 graus. Um ângulo de 15 graus. O ângulo de 10 para 15 houve um aumento. Vamos dizer, para vocês analisarem melhor, que esse aumento é a quantidade de energia que o gerador está fornecendo a mais. Porque é o ângulo que ele está fornecendo com a carga, só para exemplificar. Quando você vem aumentando até um limite, por exemplo, 30 graus, ele já está no limite dele. Se você continuar aumentando, ele vai fornecer mais energia, mas ele vai perder a estabilidade dele. Vai perder o sincronismo com a rede. Isso nós estudamos lá na matéria do 9º período de dinâmica. Eu só estou aqui dando um exemplo para calouros entenderem esses períodos bem mais anteriores, ok? Sabemos que vai muito mais além disso a dinâmica. Certo? Então o que acontece? Você perde o sincronismo, então o motor é retirado. Você percebe então quando você vai aumentando a quantidade de carga de uma instalação, no final das contas quem paga é o gerador lá de Itaipu, por exemplo, ou uma outra região que pode estar fornecendo energia? Então, a grande questão é essa. Se você aumenta a carga, mais cedo ou mais tarde você vai ter que aumentar a geração. E às vezes existe a necessidade de você incorporar mais um gerador nisso. Mas essas matérias você só vai ver mais período à frente. Mas para tentar reduzir esse passo inicial, que é a ultrapassagem de demanda, que você paga um valor muito elevado, e evitar o sistema de proteção que está sendo tratado, foi desenvolvido esse equipamento pela WEG, Smart System. Como é que esse equipamento funciona? Você vai lá na sua subestação, por exemplo, um condomínio tem um tri de 200.
Ok, você vai lá, adquire esse equipamento, que é um medidor, e seta ele para medir essa quantidade de energia naquele momento, de tempo real, ele faz essa coleta. Então, o que ele faz? Ele transfere essa leitura para todos os elementos de estação. Quanto que eles vão poder disponibilizar? Vamos uma hipótese que você está com um consumo ali de 300 kW no condomínio, está com 300 kW. A demanda dele é 350. Você concorda se vários veículos de 22 kW começarem a conectar aqui, vai ultrapassar a demanda? Então, o que ele faz? Esse sistema limita o carregamento em tempo real. Em tempo real, chamado carregamento em dinâmica. Ele reduz isso, ok? E deixa no mínimo em 6. Mas agora, em um dado momento, o pessoal resolveu desligar o chuveiro, desligar o ar-condicionado, que são as maiores cargas do condomínio. O que ocorre? Então, ele possibilita aumentar a carga dele. De 6 A passa para 8, para 10, naturalmente. Sem haver a necessidade de mexer naqueles botõezinhos que eu havia mostrado no vídeo anterior. Sem existir a necessidade de colocar o controlador de carga, que vai lá e desliga os ar-condicionados de todo mundo, arranca, porque ele controla isso em tempo real. E isso você consegue verificar através de aplicativos, gera gráficos, como é que está a demanda, como é que está o consumo de cada um. Você consegue ter toda uma verificação através dos aplicativos. E isso sempre enviado para a nuvem, em todo esse sistema de segurança. Dentro desse sistema, nós temos a parte estática e a parte dinâmica. A parte estática, o que é? Você limita ele, um exemplo, em 100 A. Cada estação no máximo pega 32 A. Ok. Mas aí você tem 5 estações. Mas você não está querendo, por um dado motivo de correção de fator de agrupamento, você não tem espaço no conduto para estar passando mais um cabo um pouco mais de seção transversal superior ou maior bitola, você limita ele em 100 A. Porque você quer limitar em 100 A. Se você tiver 4, 5 estações, todas podem ser usadas, mas se todo mundo conectar ao mesmo tempo, ele vai travar em 100. Isso é chamado limite estático. E o limite dinâmico foi aquele que nós vimos anteriormente, certo? Como é que isso funciona na prática? Foi o que eu já havia explicado esse cenário. Ok? Você ligou um carro, capacidade máxima, você ligou 3 carros, atingiu a demanda. Você ainda está com 3 carros, mas agora o pessoal começou a ligar chuveiro, começou a ligar ar-condicionado, está dando 6 horas da tarde, é condomínio, 7, está todo mundo chegando. Neste momento é ajustado os veículos. Não existe a necessidade de você estar colocando um controlador de carga para arrancar ar-condicionado. Então perceba que além disso não precisa você aumentar a demanda do seu condomínio ou da empresa, enfim. Quando você contrata uma demanda, um exemplo, você paga 30 mil reais, 50 mil reais, 300, enfim, para ter disponível essa quantidade. Se você não usar, não tem problema, você vai pagar igual. Mas se você passar, você paga muito mais. Então, para você não ajustar a demanda, eu jogo a demanda para cima e resolver o meu problema. É fácil. Não, não é tão fácil. Porque depois que você aumentou isso daqui, você vai pagar por um bom período, mesmo você estando consumido quase nada. Percebe? A matéria de eficiência trabalha isso muito bem no curso de Engenharia Elétrica, aborda. Eu só estou exemplificando para as pessoas dos períodos mais iniciais terem um pouco mais de compreensão. E esse dispositivo possibilita, então, você fazer uso da sua demanda de forma integral, toda ela, sem haver a necessidade de troca de demanda, sem existir a necessidade de mexer no sistema de proteção, sem existir a necessidade de se preocupar com o ângulo do rotor lá do gerador lá de Itaipu, por exemplo. Está passando, vai perder estabilidade, corta a carga, aí desliga São Paulo, desliga. Isso não vai acontecer, porque a concessionária está prevista para trabalhar dentro da demanda que os clientes selecionaram. Então, esse dispositivo ele vem ao intuito de resolver essas questões. Perceba como o curso de Engenharia Elétrica você pode, ao longo, formando elos com cada disciplina e no final você vai uma corrente inteira e você pode estar instalando isso, pode estar configurando, desenvolvendo, inclusive, estes dispositivos para estar atuando, para evitar que a proteção venha a entrar. Por fim, uma forma um pouco mais elaborada ou melhor exposta, com 36 estações de recarga. A mesma coisa, forma dinâmica. Você colocou, setou qual é o limite dele, deixa o condomínio usar, deixa a carga usar, deixa a empresa usar. Quando chegar na demanda, o que acontece? Ele vai reduzir e vai limitar ao valor de demanda. E isso na forma dinâmica. Qualquer um que ligar ar-condicionado, ligar chuveiro, ele vai estar reduzindo. Certo? Realmente eu agradeço
por terem assistido, por terem ficado até o final. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, essas referências, esse material foi tirado do site da WEG, uma empresa 100% brasileira, ok? E que muitos alunos nossos vão estar estudando lá, desenvolvendo os produtos, trabalhando com ele. Será disponibilizado um material de apoio ao final aqui embaixo, contendo algum valor de carregamento, entre outros elementos, catálogos da WEG. E lembre-se, havendo alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para colocar no formulário dúvidas ou sugestões de alteração, melhoria, podem ficar à vontade também na questão de formulário de satisfação. E o mais importante, o intuito dessa playlist ou desse protagonismo estudantil é correlacionar as disciplinas do curso de Engenharia Elétrica com problemas reais de aplicação, com coisas que acontecem, fazer um link entre o que você estuda na faculdade e o que ocorre no mundo real. Tá ok? Muito obrigado e até uma próxima.